Muito bem, vamos lá. E aí, amor, está funcionandinho o som? Me avisa quando aparecer aí o... Me avisa quando aparecer o aviso. Vamos lá para mais um Bíblia Live. E o aviso apareceu. Tá, como é que tá o som da música ali para não ficar muito alto? Escuta alguma coisa aí? Meio baixo, meio bom? A música tá bom. Então tá bom. Então, pessoal, vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. Eu não tinha publicado ainda qual livro, né, qual carta ou livro que nós íamos estudar. E será, a princípio, a primeira João, né? Primeira epístola de João. E aí nós vamos, como todo início, comentar um pouquinho sobre a historicidade da carta. Apesar de não ser um consenso, né? Muitas pessoas creem que essa primeira carta de João ela foi escrita por João, o apóstolo mesmo. Até porque hoje nós vamos ler esse primeiro capítulo e ele fala muito sobre... Ele faz um paralelo praticamente direto com o primeiro capítulo também de João. E algumas coisas que são faladas também no Evangelho de João, né? E então essa epístola vai ficar bem legal. Eu vou diminuir só um pouquinho o volume, que tá no meu ouvido aqui. Forte. Show de bola? Então, compartilhe essa mensagem para que essa mensagem possa chegar às pessoas. Se você tem dúvidas, se você não crê igual nós cremos, comente. Pode ficar à vontade, só, né? Tente não usar palavrões e outras coisas, enfim. Né, que às vezes, né, as pessoas não são muito educadas, né? E aí nós estamos nessa lida aí da net. Então eu estou aqui com a minha Bíblia. Se você puder, abre a sua Bíblia lá na primeira epístola de João. Ela fica um pouquinho, geralmente, depois dos evangelhos ali, também chamado de sinóticos. E João, ele a princípio já fala bastante do que contém nos três evangelhos, né, de Marcos, Lucas e Mateus, mas ele tem um propósito, né? O reverendo, se eu não me engano, é Henrique Dias Lopes, o pastor, né? Não lembro se eles chamam ele de reverendo agora, para mim não importa muito os títulos, né? Mas ele comenta, inclusive, que a função do evangelho era provar a divindade de Jesus, né? Do evangelho de João, e não da primeira epístola. Só que a primeira epístola ela tem uma linha das que geralmente nós conseguimos notar no primeiro capítulo, que é essa linha apologética, uma linha que não necessariamente, né, ele se declara assim, mas é uma linha que realmente ela faz como se fosse uma defesa da fé. Principalmente Paulo, né, um dos grandes, vamos dizer assim, apologetas, no sentido de que quando surgia alguma heresia, ele justamente corrigia as igrejas, escrevia a par disso, né, e acaba literalmente se distinguindo um pouco de nós, porque nós não vamos fazer uma nova profecia, né? Até porque se nós fazemos alguma profecia que não venha de Deus, nós somos falsos profetas, né? Então, inclusive, nós consideramos essas cartas do apóstolo Paulo como ensino, né? Então, como nós vimos também nas epístolas de Pedro, aonde ele falou, se não me engano, na segunda epístola, que o apóstolo Paulo, inclusive, escrevia coisas dificílimas, algumas coisas de difícil compreensão. Nós vemos, inclusive, a aprovação dele, né? Em alguns outros momentos, nós vamos ver eles até discutindo sobre algumas coisas, né? Que seria a respeito muito provavelmente dos costumes judaicos. Top? Vamos lá, então? Na primeira epístola de João. Quem puder acompanhar comigo lá, o vídeo de hoje vai ser curtinho. Falando da historicidade, né, justamente para a gente entrar nessa carta. Então, não que haja um consenso, mas a carta ela é muito parecida, inclusive a gente chama de sintaxe, né, mas na fala dela, né, ela aparenta, é só você bater os olhos na carta, você já vai lembrar do Evangelho de João. Show? Então vamos nessa? Leiam lá. Capítulo 1, versículo 1. É curtinho. São, se eu não me engano, 10 versículos, né, pra gente acompanhar hoje e dar uma discutida. Só que lógico que nós geralmente damos uma prolongadinha, porque nós não ficamos só nesse capítulo, porque as coisas precisam também de embasamento, né? Então, embora a gente tenha gastado aí investido, né, nossos 5 minutos
até algum pessoal entrar, até algum pessoal compartilhar a mensagem. Agora nós vamos lê-la propriamente dita. E eu vou fazendo pequenas pausas, como é de costume, e comentando sobre isso. Para quem foi endereçada? A gente tem que ver que a maioria das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, quando ele estava com Timóteo, ou não necessariamente, elas possuem lá no início, inclusive a de Pedro, se não me engano também teve, é bastante discutida entre os teólogos, mas tem, né, o versículo dizendo Pedro e tal, apóstolo de Jesus Cristo, enfim. Esse primeiro João não tem. Mas quem que confirmou isso, que essa carta era, vamos dizer assim, do apóstolo João? Quem que concordou com isso nos primeiros anos da história da igreja? Deixa eu só achar os caras tops aqui, que vocês vão ouvir falar deles na história da igreja muito provavelmente, né? Papias, Policarpo, Irineu e Clemente de Alexandria, né? Todos afirmavam que João era o apóstolo. Então, se vocês pesquisarem inclusive isso, e também outros teólogos, eles vão entrar em consenso justamente por essa questão, seja de sintaxe ou de apenas ter um paralelo muito grande com o Evangelho de João. E agora essa primeira carta, inclusive, ela vai aliviar, vamos dizer assim, o peso das costas das pessoas, inclusive porque eram momentos de perseguição, eram momentos complicados do Evangelho. As pessoas não aceitavam e começavam a surgir novas ideias, inclusive, o que não é ruim. Eu acho muito bom nesse sentido, se surgirem ideias, as pessoas conseguirem discutir isso abertamente, sem violência. E aí, bom, vamos iniciar e daí a gente já vai conversando então, né? Primeiro versículo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Vou ler até o 3. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vou ler o versículo 4 para não ficar duas ideias diferentes, né? Aliás, separadas ali, né? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, quando também nós vemos nas outras cartas, nos nossos outros estudos, a questão de para quem que a carta está sendo destinada, né? Nós vemos que muitas das cartas que, por exemplo, Paulo escreveu para os Efésios, se nós pegarmos e lermos um capítulo hoje, nós vamos achar que é para hoje, porque literalmente ele está falando de problemas que aconteciam na época e que também acontecem nos dias de hoje, né? Aqui, João vai tratar até de uma espécie de gnosticismo, a ideia do pensamento de que a matéria é ruim e o espírito, ou as coisas muito transcendentais nesse sentido, elas são do bem, né? Enfim. E essa discussão de bem e mal, ela vai longe, porque literalmente Agostinho, se eu não me engano, ele faz uma hipótese respondendo o paradoxo de Epicuro, que fala por que as coisas, né? Por que Deus é bom se acontecem certas coisas, enfim, né? Não vou ler o paradoxo todo, mas ele fala justamente que o mal é a privação de bem. Você pode abrir para mim, Amorim, no Evangelho de João, no capítulo 1, só para deixar preparado para eu conseguir fazer essa conexão legal. Quando nós chegar lá, vocês vão ver. Então, essa carta, ela foi destinada às pessoas. E ela não é discutida, por exemplo, assim como a segunda carta aos Efésios é discutida, ou alguma coisa assim, se realmente ela teria um fundamento tanto bíblico quanto apostólico. E aí nós vemos, nesses 4 versículos a princípio, nos 3 primeiros, né, que João está falando para pessoas, inclusive, que nós não estivemos lá, né, mas que viram, ouviram, apalparam, né, conseguiram tocar em Jesus Cristo. Assim como muitas pessoas, né, enfatizam bastante milagres e tais coisas, mas as pessoas que conseguiram viver com o próprio Jesus Cristo. Então esses 3 primeiros versículos vão falar disso. Eles vão revelar que dessa coisa, né, dessa, vamos dizer assim, eu ia dizer
coisa majestosa, mas enfim, não tem palavras para descrever o que seria isso, né? E mesmo assim, eu quero que vocês lembrem e guardem no coraçãozinho de vocês, ou pelo menos no pensamento aí, que dentre dos 12 discípulos a princípio que ele escolheu, um deles o traiu. Então cuidado. E nesse capítulo a princípio a gente já vai ver, mas tirar um ensino muito interessante. Mas toda essa primeira epístola de João, ela vai falar de muita coisa interessante que a gente precisa saber para a nossa vida cristã e que vai separar literalmente os meninos dos homens. Vai falar verdades, inclusive, que muita gente não quer ouvir. Então eu entendo se as pessoas não compartilharem essa mensagem, eu entendo se as pessoas disserem, lá é um herege, lá é um falso profeta. Mas falso profeta é que lê isso aqui e não prega para as pessoas. Falso profeta é quem está anunciando outras coisas, né, dando atenção inclusive a muitas outras coisas e esquecendo de anunciar o evangelho. Adulterando inclusive assim como os profetas. E aqui nessa primeira epístola a gente vai ter também uma chamada igual Paulo deu sobre os falsos profetas, igual no terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, vai falar no terceiro capítulo de Pedro, inclusive sobre os falsos profetas, e também como o apóstolo Paulo também trata situações que os falsos profetas queriam inserir coisas dentro do evangelho, dentro da mensagem do Cristo. Né? Essa conexão que eu ia fazer entre os apóstolos, né? Então a gente já tem vamos ter pelo menos, né, 3 apóstolos agora que falam sobre os falsos ensinos. Show? Vamos continuar lá? Então, ele está falando, a gente viu, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Lê para mim o versículo primeiro aí, amor, fazendo um favor, bem alto. São João? De João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nesse primeiro versículo a gente vê também esse verbo da vida sendo anunciado no Evangelho de João, ok? Vamos lá, seguindo em frente. E, inclusive, uma das declarações que nós vemos no primeiro capítulo é que um dos versículos ele vai ficar assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vemos também, através do Evangelho, essa conexão entre o primeiro capítulo de 1 João com o próprio Evangelho de João. Se não me engano é no primeiro capítulo também que aparece isso. Essa questão. E João está trabalhando mais uma vez para que isso aconteça de forma clara, de forma que não seja uma falácia, que não possa entrar coisas dentro disso, né? Então a gente acaba vendo que literalmente João está escrevendo contra tais práticas que aparecerão. Vamos lá? Versículo 5. Então, além do apóstolo Paulo, além do apóstolo Pedro terem escrito contra esses falsos mestres e falsos ensinos, esse primeiro capítulo de João, ele vai colocar esse falso mestre à prova. E esse falso mestre, para você conseguir ver ele, você precisa pegar o espelho. Porque ele vai desafiar a nós mesmos, vocês que são cristãos, vocês que conhecem, vocês que têm a vida eterna. E nós vamos ver isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Morei tá aí no primeiro capítulo aí de João. Acha aí a parte, tá nos primeiros versículos aí. Que Jesus é luz. Jesus é a luz dos homens. 9. Versículo 9. Ele era luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Continue. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Não, tá bom. Só acha o versículo bem certinho sobre que as obras dos homens eram más.
Então, é que talvez nessa de Jerusalém aí não vai ter, né? Tipo, escrito deliberadamente assim, né? Vamos dizer assim. Então a gente está no primeiro... estudando esse primeiro capítulo da primeira epístola de João, comparando com o capítulo 1 do Evangelho de João. Justamente porque eles têm uma conexão muito forte. E quando a gente abre os olhos e realmente presta atenção no que o Evangelho está falando, no que o Evangelho está escrito, a gente acaba tirando, literalmente, óbvio, tirando o que realmente, a essência do que está falando na mensagem, né? Sem inventar outras coisas e blá blá blá, ou colocar as nossas predisposições de ideias dentro da mensagem, né? Mas enfim, ali a gente vê, né, essa questão do verbo, né? Por onde todas as coisas foram feitas. E sobre que Deus era luz, né? E Jesus era luz. Então ele faz essa conexão muito forte entre Deus Pai e Deus Filho, né? Até no versículo 3 ali ele acaba justamente falando disso. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é com outra pessoa ou outra coisa, né? Nesse sentido. Você achou? Das obras? É. Achei, não, só da luz. Tá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, versículo 5. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E agora vem o momento de você sair da live, se é que você acha que é tudo beleza, é tudo maravilha, é tudo, enfim, apesar de nós acharmos isso e mesmo assim sermos corrigidos, que nós sejamos ensináveis, né? Assim como a gente vê em outras cartas, nos evangelhos, por exemplo, também, que nós devemos ser ensináveis, né? Um dos momentos de mais tensão que nós vivemos nesse mundo e que nós vimos uma pessoa, por exemplo, viver, é quando nós somos questionados pela nossa fé. E assim como Pedro também vai aconselhar, nós temos que estar prontos, né, para explicar a razão da nossa fé. Se dissermos, e agora vem a paulada, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos ler de novo? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Problemático, né? Vamos continuar? Porque não acaba aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero que você, crente, enfim, de qualquer ramo que acredite em Jesus, a princípio, olhe para isso. Escute isso. Vocês lembram de quando Jesus fala, a princípio, né? É ele que dá esse ensino, se eu não me engano, de que chegarão pessoas dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fizemos aquilo. E aí ele vai dizer assim: aparta-te de mim, eu não vos conheci, não vos conheço. Vós, inclusive, né, continua, né, que praticais a iniquidade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E essa é uma parte difícil, porque se a gente olhar para esse nosso mundo evangélico, nós não vamos ter problema só com o mundo que vai olhar para nós e ridicularizar a nossa fé. Nós vamos ter problemas, inclusive, com os que dizem crer em Jesus e têm uma ação contrária da que é o evangelho. E óbvio que nós não somos obrigados a andar com todo mundo, a participar de todos os eventos que são organizados por X, por Y, por alguma coisa assim, nesse sentido, mas o arrependimento vai ser uma das coisas que vai acompanhar nós, né? Esse final de semana passado ali a gente teve a oportunidade de pregar sobre Zaqueu, e nós vimos que a ele falar para Jesus
que ele ia devolver 4 vezes mais para as pessoas que tinham defraudado, sendo que ele era chefe dos publicanos, nós vemos Jesus falando uma coisa que para nós não valeria, inclusive para aqueles que são numa linha muito teológica, assim, muito diferente, assim, no sentido, vamos dizer assim, é isso e não pode as outras coisas. Ele falou para Jesus que ele ia fazer isso, obviamente que Jesus entendia coisas que nós não entendemos e sabe de coisas que nós não sabemos até agora, e enfim. E ele falou, a salvação hoje entrou nessa casa. E aí no versículo 8, nesse sentido, né, da primeira epístola, continuando essa ideia, se dissermos que não temos pecado nenhum, aqui entra outra paulada violenta. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse versículo 8 ele é muito complicado e ele é bastante usado até nas pregações ultimamente, que eu vejo que a gurizada não tem escondido o evangelho mais, eles têm pregado inclusive esse evangelho. Ele coloca à prova justamente as nossas ações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então cuidado com a pessoa que se alega ser muito religiosa e que não tem pecado nenhum e que isso e que aquilo e tal, porque muito provavelmente ou aquela pessoa está enganada, enganando-se a si mesma e nem sabe disso, ou ela está enganando você e ela sabe disso. E nós, talvez uma vez ou outra, nós podemos sem querer andar por esses caminhos, no sentido de que não que a gente vai andar pecando, mas nós podemos ser enganados. Lembre dos guias cegos, a gente tem conversado sobre isso, né? Que os guias cegos, a princípio, eles vão... se esse guia cair num buraco, a gente vai cair junto também, as pessoas vão cair junto também. Agora eu não vou lembrar em qual parte, mas existirão, né, os falsos profetas que enganarão até mesmo os eleitos. Então cuidado. Não para olhar todo mundo com meu Deus do céu, eu não posso confiar em ninguém mais, alguma coisa assim nesse sentido. Mas talvez seja isso que a Escritura fala, maldito o homem que confia no homem. Onde que nós devemos depositar a nossa confiança? Mas mesmo assim, alguém ensinável vai aprender com os erros. Alguém ensinável vai ter essa mudança de pensamento, essa metanoia, esse arrependimento, né? Quando a gente vai na raiz da palavra, pelo menos da parte grega, nós vemos que ela é uma mudança de pensamento. E aí no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui nesse versículo 9, ele acaba, inclusive, ao meu ver, qualquer coisa pode ser que eu esteja errado, destruindo algumas doutrinas que colocam o poder de perdoar pecados em outras pessoas. Onde você recorre a uma pessoa e confessa os seus pecados a princípio, e essa pessoa ela tem um poder que perdoa pecados. Isso choca realmente a nossa ideia de teologia. Chocou na época que Jesus fez isso. Mas Jesus era Deus. Porque aquele que perdoa até pecados, esse é Deus. E os homens têm usurpado alguns poderes, enfim. E mesmo que nós tenhamos o ministério da reconciliação, essa fé que vem pelo ouvir, e esse perdão, ele só é dado para aquele que crê em Jesus, que foi o que João defendeu no Evangelho. E também é o que nós acabamos vendo no primeiro capítulo da primeira epístola de João. E no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse versículo 10 acaba com a gente, com o nosso orgulho. Porque aquele que disser que não tem cometido pecado, faz não dele mesmo. Dele mesmo também, a gente já leu ali no versículo 8. Mas faz de Jesus. Faz da imagem de Jesus mentirosa. E
muitas das pessoas que não creem em Jesus é por causa disso. Porque nós andamos nas trevas. Nós não nos arrependemos. Nós não cremos no Jesus que veio, o Verbo encarnado. E quando nós pregamos isso, as pessoas se incomodam. E é uma pena, porque se incomodassem e mudassem de vida, era top. Se quando são confrontadas, analisassem, pesquisassem, inclusive igual os bereanos, né? Quando Paulo pregava o evangelho para eles, quando pregava a palavra para eles, eles pesquisavam nas escrituras para ver se realmente aquilo que ele falava era verdade. Mas não. Eu acho que eu vou vestir a minha roupa de ir no culto, ir na missa. E eu vou lá domingão. Eu pago meu dízimo mesmo. Eu vou lá e tal. Faço tal sinal, outra coisa e pronto. Meu amigo, até mesmo os caras que expulsavam demônios, ele vai dizer: aparta-te de mim, vós que praticai a iniquidade. Esse primeiro capítulo eu ia fazer a junção com o segundo, mas ia ficar muito comprido, mas eu coloquei isso aqui para você ver. Ver eu? Não, ver você. Para você analisar a si mesmo. Porque João ele tem chamado a atenção das pessoas dizendo assim, olha, ó, aquelas pessoas lá, inclusive, né? Vamos falar do contexto e tal. Elas viram, elas contemplaram, elas apalparam o verbo da vida. Né? Até, inclusive, para os mais incrédulos, né? Que fica dizendo, porque se Deus fizesse isso, eu já fui um desses. Porque se Deus me desse um sinal, eu creria nele. Mas é porque eu acho que Deus não é bom, por exemplo, né? E daí tento citar vários fatos e tal, meio desligados uns dos outros para tentar dizer que Deus não é Deus e Deus não é bom, porque eu tenho que escolher ele. E aí você nega toda a história bíblica, principalmente de misericórdia com a humanidade. Por quê? Por causa de reina, por causa de birra, por causa de biquinho. E nós, né? Colocamos uma luzinha boa aqui, colocamos um banquinho, falamos, você tem o mesmo valor que Jesus. Você tá de brincadeira, rapaz. Eu não sei se aquela pregação dos falsos mestres me inspirou tanto. Até porque eu tenho que olhar para essa pessoa que falou uma asneira dessa, uma heresia dessa, e tenho que amá-la. Até porque pode ser eu que fale alguma heresia maluca, né? Sem querer, às vezes, obviamente, mas tem uns que preparam, inclusive, o sermão dizendo essas coisas. Enquanto Deus pede para que a gente perdoe, para que a gente ame as pessoas, tem uns que dizem não, tá tudo legal, porque quem te amaldiçoava vai ser amaldiçoado também. Você tá de brincadeira, meu amigo. É complicado. Porque até as pessoas que viram e ouviram, muitas delas deram as costas para Jesus. E hoje eu vejo, vários jovens até problemáticos, porque literalmente problemáticos, porque acontecem coisas problemáticas nas nossas vidas. Fazendo birra. Não crendo, não porque o que vão pensar de mim, alguma coisa assim nesse sentido. E essa carta, hoje necessariamente não nesse ponto, porque eu não vou ler o versículo específico, mas, porque faz parte da outra pregação, mas vai te dar o conforto necessário para que você diga, sim, eu creio
eu tenho a vida eterna. E isso é muito diferente do que a gente tem ouvido. Mas aí, o que o evangelho, ou pelo menos o que essa carta vai dizer? Pera, mas eu digo ter a vida eterna, mas eu não amo o meu irmão. Eu digo ter a vida eterna e ando nas trevas. Eu digo ter a vida eterna e eu continuo pecando. Não pecando no sentido de que a gente nunca mais vai errar, mas no sentido de que eu sei que aquilo é pecado e eu estou fazendo do mesmo jeito. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mentiroso. É isso que o apóstolo está falando. E não se preocupe, porque não é só nesse capítulo que ele vai nos chamar de mentirosos. Ou a pessoa que está praticando essas coisas necessariamente, fazendo isso, não mudando de vida, não se arrependendo. Não se preocupe, não é só nesse capítulo que a gente vai ouvir isso. E quando nós olharmos e analisarmos o quão Deus é misericordioso, porque nós deveríamos sumir, nós deveríamos ser soprados, né? Igual em outro episódio bíblico, que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Se não fosse Jesus, meu amigo, nós seríamos consumidos. É por Jesus e pelo seu sacrifício que nós não somos consumidos. Então, nós vemos outro apóstolo, acredito eu, Tiago, escrevendo no capítulo 2, sobre isso também. Sobre que as pessoas, inclusive, alegavam ter fé, mas não demonstravam essa fé. Elas não tinham obras. Não no sentido de, olha a obra que eu construí aqui, ó, construí um império aqui, uma igreja, estou salvando vida, estou não sei o quê. Ótimo, aleluia, amém. Mas se você não largar da iniquidade, de cometer isso, o dia do juízo virá. Pela mesma mão, pela mesma boca que falou, nem eu te condeno, vá e não peques mais, vai ser que vai bater o martelo naquele dia. Porque ora ele está como nosso advogado e nosso único intercessor. Mas um dia ele estará como juiz também. É uma compreensão que nós chegamos passo a passo, né? Através das escrituras. E eu sinto em ter que anunciá-las. Mas eu não vejo momento menos oportuno para isso do que hoje. Onde os valores são desconstruídos para que os meus prazeres sejam cumpridos. E o de Deus... é lamentável. É lamentável. Essa mensagem não é para que você disse, meu Deus, eu não quero mais esse Deus. recorre a Deus. Ou o galho de arruda, ou enfim, qualquer outra coisa. Como é que é o nome da ferradura? As forças do universo, alguma coisa assim, sei lá. Mas é para que você olhe para dentro. E veja se só nesse primeiro capítulo você é cristão. Porque colocar uma camisa, usar o adesivo no carro, não é sinal que você é cristão. Usar um peixinho, né? Peixinho é mais famoso agora. Uma cruz não é sinal que você é cristão. Mudar o seu nome no Facebook não é um sinal que você é cristão. E é isso que o apóstolo Pedro vai enfatizar. O amor. E infelizmente nós temos que falar do amor dizendo assim, pera, esse amor talvez você tenha que estudar mais corretamente o que é o amor. Porque senão você vai dizer, o amor aceita tudo. Vamos fazer tudo agora. Cuidado.
esse não é o amor que é pregado por Jesus. Nós não sabemos, literalmente, né, todas as coisas. E nós vamos aprendendo com o tempo. Então, se esse vídeo, e você assistiu até aqui, porque se eu fosse a pessoa que recebesse a mensagem no passado assim, é bem possível que eu já tinha desligado faz tempo, meu amigo. Porque eu ia dizer assim, cara, eu não vou seguir isso aí é loucura, isso aí é besteira. Meu líder lá, ele fala outras coisas. É porque é isso, é porque é aquilo, que Deus é misericórdia, claro. Eu acabei de falar de misericórdia. Amém? E tô falando do amor que deve ser pregado. Do amor que Deus tem demonstrado com nós, porque nós não merecendo, Ele nos salvou. Nós não merecíamos. Nós nem poderíamos produzir isso com as nossas mãos. Eu acho que, não é necessariamente hoje, mas daqui em diante, se você percebeu alguma coisa em relação ao Evangelho, em relação a Jesus, é o momento de você dizer chega. É o momento de você dizer basta para várias coisas que têm acontecido na sua vida ou têm acontecido nesse mundo gospel aí que a galera chama. Basta. Aqui, vamos dizer assim, e é assim que você vai demonstrar, é alguém que ama o outro. É difícil às vezes amar um irmão que peca contra você? É claro. Porque Pedro, quando se achou justo demais e perguntou, nossa, é 7 vezes que eu perdoo o meu irmão? E aí Jesus foi lá e falou, 70 vezes 7. E por que a gente sempre volta nisso? Porque é disso que também está falando o primeiro capítulo da primeira epístola de João. Tem que ver depois se eu não confundi as epístolas e acabei falando que Paulo pregava de Pedro lá, mas enfim. Vocês entendem? E é isso que talvez nesse Dia dos Pais eu vou ensinar inclusive para o meu próprio pai isso. Mas para minha filha. Que um dia vai vir. Possivelmente, se Deus quiser. Talvez para mais filhos. E é isso que você, pai, deveria estar ensinando para os seus filhos. E um dia quando a gente olhar para os mártires, a gente vai dizer, nossa, eles fizeram tão pouco. Nesse sentido de que Deus fez tudo por nós. Ou no sentido, né, de que vocês conhecem a história de Jesus. Eu não preciso estar relembrando. Vocês conhecem a história do homem por causa da Escritura Sagrada. De todas as maldades que foram feitas. De aliança por aliança que os homens, muitos homens quebraram. Para hoje nós chegarmos e abrirmos o Bíblia Live e eu tô olhando para mim mesmo no caso dessa câmera e dizendo mentiroso. Né? Assim, né? Agora eu tô apontando 5 para mim. Você não pode dizer que é cristão se anda nas trevas. Eu, né, poderia dar uma liberdade poética para isso e dizer assim, você pode dizer que é cristão porque os cristãos que estão aí não representam o Cristo. A maioria. Porque ao chegarem no Evangelho e ocultarem o Evangelho, talvez, assim como tem aquela pregadora que às vezes acho que passa pelo Facebook assim, por causa de cargos, por causa de posições, por causa disso, daquilo e tal, se escondem. Né? Lá está um homem santo. Igual diz na mensagem lá acho que é dos mensageiros da profecia, né, que faziam o rap cristão. Me mostre, né, esse homem santo, que eu mostro 3 mentiras. O homem santo, alguma coisa, e o templo que ele cria. O homem santo, você talvez seja a mensagem, e o templo que ele cria. Porque chega de nós subirmos no altar, se é que nós consideramos algum lugar mais sagrado do que outro, e dizer,
Eu não sou como este homem. Eu dou meu dízimo 2 vezes. Aliás, eu dou o meu dízimo de tudo que ganho. Eu jejuo 2 vezes na semana. Faço isso, faço aquilo. E aí tinha um cara no chão. Nem olhava pra cima, né? Tinha um cara lá que nem olhava pra cima e dizia: me perdoa, Senhor. E aí, qual desses homens nós temos sido? E a pergunta que Jesus fez: qual desses homens você acha que voltou para casa justificado? E é disso que nós estamos falando, confissão de pecados. É disso que nós estamos falando, olhar para nós mesmos. É disso que nós estamos falando, que nós não merecíamos. Mas Ele nos salvou. A sua graça e a fé mediante a qual nós cremos, né, nos salva. É Ele quem nos regenera. E nós temos achado muito complicado, inclusive, ler as Escrituras. E nos dias de hoje, acreditem vocês, uns não levam para um extremo. Eu tenho que ler a Bíblia 64 vezes por ano. E às vezes leem corrido e não a estudam. E outros não leem porque é muito grande. Eu vou lá domingo e o cara prega para mim. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado com você mesmo. Cuidado com o que você anda pensando. E eu não posso terminar essa mensagem sem dizer o que João também falou. Abre o capítulo 3 aí, amor, do Evangelho de João. Já tô com o número. No versículo 16 e 17. Lê bem alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se naquele momento Jesus olhasse para a terra e dissesse, né? Só estou supondo, claro, né? E dissesse: eles merecem. Qual seria a resposta dele? Se ele olhasse para a terra e disse: bom, eu vou salvar os justos agora. Igual Abraão ousou perguntar, né? E aí, se tivesse um justo, se tivesse 30 justos, o Senhor salvaria a cidade lá de... Lembra do episódio de Sodoma e Gomorra? Enfim. E aí? Mas sabe, talvez teria o seu Zé. Sabe? Seu Zé? Homem bom. Homem que não se preocupa com as coisas desse mundo. Um homem sábio que compreendeu que servir a Deus é servir aos homens. E é por isso que surgiu aquela velha frase, né, de Caio Fábio, ao qual nós olhamos e dizemos: pecador. Deus só aceita ser amado no próximo. Algo assim, né? Você só aceita amor no próximo. Só aceita amor no próximo, né? E é isso que 1 Pedro, capítulo 1, está falando. Se você diz que ama Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. É isso que está falando. Basicamente é isso que está falando. E aí você diz: então tá tudo bem, eu vou amar. Mas você ama e não exorta. Deveria. Ah, mas a pessoa não vai acreditar em mim, beleza? Acha outro cara que entendeu o evangelho, vai vocês dois e vai lá e exorta. Porque ao deixar aquela pessoa nas trevas, você também está cometendo pecado. E eu não estou falando que o papel de convencimento é seu ou de alguém ou pertence a alguém. Mas o que nós entendemos e o que nós sabemos está escrito nas Escrituras. Está nas Escrituras. Então tenha coragem para bater no peito e dizer: eu sou cristão porque eu faço parte disso, daquilo, daquele outro. Até porque
talvez igual acho que Thalita falou uma vez, os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo quê? Pelo amor. Não foi ela necessariamente que falou, né? São os evangelhos que falam. Então que nós prestemos atenção verdadeiramente nessa mensagem. Verdadeiramente faz o seguinte, ó, lê de novo esse primeiro capítulo. E eu aposto que quem viu outras pregações sobre esse capítulo de outros pregadores famosos, ao qual você acha que não é herege ou alguma coisa assim nesse sentido, não vai vir coisa açucarzinho. Não vai ser uma coisa tipo, aleluia. Vai depois de você entender que Jesus morreu por nós, que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas hoje a gente acabou de ler, Daís acabou de ler no terceiro capítulo ali do Evangelho de João, que a gente está fazendo esse paralelo, né, a princípio com o primeiro capítulo e o Evangelho de João, que ele deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós entendemos como é essa fé. Essa fé é prática. Essa fé não é dizer assim, eu acredito. A gente, quando discorre um pouquinho mais sobre alguns outros trechos bíblicos, nós vamos ver que até os demônios creem. E o que nos difere dos demônios? Dudu, mas não pode pregar sobre Satanás, não pode pregar sobre Jesus, não pode pregar sobre pecado. Mas eu vou pregar do quê, rapaz? Se a mensagem do Evangelho é Deus perdoando você, perdoando eu, do quê? É a graça de Deus, assim como diz Paulo, nos educando. Querem que eu pregue o quê? Se você discorda, se você acha que nós estamos falando alguma heresia, comente, que nós iremos provavelmente, biblicamente inclusive, responder essas dúvidas, responder as suas questões. E se você tiver coragem, porque não é fácil nesse mundo aí, né? Ainda mais se você faz parte de um grupo A, de um grupo B que odeia o seu irmão. Compartilhe essa mensagem, para que ela possa chegar a alguém e nós mostrarmos através desse primeiro capítulo quem nós somos e quem Deus é, quem Jesus é. E nessa carta a gente vai ver João combatendo, né? Inclusive o gnosticismo. Amém? Então, compartilhem, se puderem. Um abraço e se eu errei contra alguém aí, já me perdoe antecipadamente. Eu posso provavelmente ter feito coisas na minha vida em que não glorificaram a Deus, até porque eu não tinha consciência de quem Ele era. E se um dia eu defraudei você, né, assim como Zaqueu, eu quero restituir isso. E eu quero te oferecer talvez mais coisas do que você não tinha. A salvação. Na verdade não sou eu que ofereço, é Ele. Mas Ele nos deu esse ministério. Amém? Assim como eu fui reconciliado um dia, você também pode ser. Então, fiquem na paz. E se puderem, carinhosamente, compartilhem esse vídeo.